É surpreendente quando se vê entre cristãos do mundo inteiro esse tipo de devoção e oração penitencial. Qual o sentimento que move estas pessoas? Por que elas vêm para cá? A meta dessa romaria é um lugar chamado Cova da Iria, um vale próximo à cidade de Fátima, onde no ano de 1917 aconteceram coisas extraordinárias. Num primeiro olhar, esse santuário se parece com muitos outros do mundo inteiro, onde milhares de fiéis pedem a intercessão de Nossa Senhora. Os sinais do céu e a mensagem que partiu deste lugar fizeram com que em pouco tempo a cidade de Fátima ficasse mundialmente conhecida. No início do século XX, Portugal era um país protegido dos conflitos da Primeira Guerra Mundial, que havia começado em 1914. Entretanto, sofria muito mais com suas revoltas internas e crises de governo. O rei foi assassinado e, a partir daí, em poucos anos, 34 governos sucederam-se. Os maçons foram os que mais subiram ao poder, sendo que seu objetivo principal era empurrar a igreja para a insignificância. Ao mesmo tempo, Portugal sofria um rápido retrocesso econômico. No ano de 1917, os povos da Europa se encontravam no meio de uma guerra mundial. Na Rússia acontecia a Grande Revolução que, vitoriosa, teve repercussão em todo o continente. O Manifesto Comunista de 1848 viveu em 16 de abril de 1917 seu maior triunfo. Nesta data, Lenin voltou à sua terra natal, lutando impiedosamente junto a seus seguidores contra a Igreja e a fé em Deus. Os habitantes de Fátima quase nada sabiam sobre os revolucionários acontecimentos políticos que tomavam conta do resto do mundo. Sua única preocupação era tirar da terra seca o alimento necessário para o seu sustento. Viviam na pobreza. O nome da cidade de Fátima lembra os 500 anos de dominação árabe em Portugal. Maomé deu esse nome à sua filha predileta. Diversos lugarejos se juntaram para formar a paróquia de Fátima. Uma destas vilas se chamava Ajustrel. Em 1917, 3 crianças desta localidade se tornaram o centro das atenções do país. Eram Lúcia Santos, de 10 anos de idade, seu primo Francisco Marto, de 9 anos, e a irmã dele, Jacinta, de 7 anos. A estas crianças, como a todas as outras do lugar, não foi dada a possibilidade de frequentar uma escola. Elas não sabiam ler e escrever. A única educação que recebiam vinha diretamente de seus pais e era baseada na fé cristã. Além disso, desde pequenas estavam ocupadas em tarefas domésticas. Lúcia conta que, quando tinha 7 anos, foi ao pasto com algumas amiguinhas e lá aconteceu algo muito estranho. Durante a oração do terço, mais ou menos ao meio-dia, elas viram sobre as árvores uma figura luminosa. As meninas se perguntavam sobre o que haviam presenciado, mas nenhuma delas sabia explicar a visão. Durante os dias seguintes, o fato se repetiu mais 2 outras vezes. 2 anos depois, numa tarde de primavera de 1916, Lúcia, Francisco e Jacinta brincavam junto às ovelhas, num morro próximo às suas casas, quando de repente um forte vento passou por entre as árvores. Ao olharem para cima, viram sobre a colina uma luz muito clara, delineando a figura de um jovem. Quando ele se aproximou, puderam ver sua fisionomia nitidamente.
Não tenham medo, disse ele. Sou o anjo da paz. Rezem comigo. Em seguida inclinou-se à terra e fez uma oração, pedindo que a repetissem. Depois disso desapareceu. Ainda hoje existe no local um grupo de estátuas lembrando o acontecimento. A terra ao redor de Fátima é muito seca e pouca chuva se recolhe nas cisternas. Uma destas cisternas ficava atrás da casa de Lúcia, que numa manhã de sol quente do verão de 1916, ali brincava com Francisco e Jacinta. Já perto do meio-dia, as três crianças viram o anjo mais uma vez. Ele as encorajou a rezar e a fazer sacrifícios pessoais, pedindo também que ajudassem a estabelecer a paz. Uma pintura popular mostra o que aconteceu. O anjo se dizia o protetor de Portugal. No outono de 1916, ele apareceu novamente. Lúcia, Francisco e Jacinta se ajoelharam e começaram a rezar. O anjo segurava um cálice e sobre ele havia uma hóstia. O anjo também se ajoelhou, deixando a hóstia e o cálice pairando no ar. Mais tarde, Lúcia relatou por escrito. Então o anjo se levantou e pegou o cálice e a hóstia. Para mim, ele deu a hóstia. Para Francisco e Jacinta, ele deu o cálice para beber. Ao olharmos para o passado, sabemos que certamente a tarefa do anjo era a de preparar as crianças para um acontecimento muito mais importante. No dia 13 de maio de 1917, as crianças levaram as ovelhas para um terreno da família na chamada Cova da Iria. Ao meio-dia, quando tocou o sino do Ângelus, elas rezaram o terço, comeram o lanche que traziam e começaram a recolher algumas pedras para levantar uma pequena cerca. De repente, um raio de luz iluminou-as. Olharam para o céu claro e azul, imaginando que ao longe alguma tempestade poderia estar se aproximando. Quando abriram os olhos, viram em cima de uma árvore, chamada azinheira, uma mulher de beleza incomparável. As crianças ficaram apavoradas, querendo fugir dali, mas a aparição começou a falar. Não tenham medo, não farei mal algum a vocês. Lúcia relata. Estávamos tão perto dela que quase ficamos dentro da luz que a envolvia. Anos depois, os depoimentos das três crianças coincidiram. A jovem senhora tinha mais ou menos 18 anos. O rosto dela brilhava como o sol. Em suas mãos havia um terço. Lúcia perguntou de onde ela vinha e por que estava ali. A senhora respondeu: eu venho do céu. Ela prometeu que no mês de outubro revelaria quem era e o que queria. Lúcia escutou as palavras divinas e perguntou por algumas pessoas já falecidas. A aparição recomendou-lhe que fizessem sacrifícios para o perdão dos pecadores. Em seguida, desapareceu. Esta visão foi muito diferente daquelas em que o anjo aparecia. Francisco somente tinha visto a mulher, não escutando suas palavras. Jacinta, por sua vez, viu e escutou. Lúcia ainda conseguiu falar com ela. Intimamente sabia que quem estava em sua frente era Maria, mas tinha medo de admitir isto. Jacinta contou em casa o que havia visto. Seus pais e irmãos ficaram confusos. Não sabiam se acreditavam ou não. Na família de Lúcia, a situação era pior. Sua mãe estava convicta de que a filha tinha inventado todas essas mentiras e fantasias e, por causa disso, a castigava. O dia 13 de junho se aproximava. Jacinta e Francisco conseguiram licença para voltar à Cova da Iria. Mas Lúcia só conseguiu chegar mais tarde. Um raio anunciou a chegada da aparição. Como da primeira vez, ela estava sobre a azinheira. Recomendou às crianças que rezassem o terço diariamente e também manifestou o desejo de que todas as três aprendessem a ler e a escrever. Lúcia pediu à senhora que os levasse para o céu, e ela disse que este pedido se cumpriria num futuro bem próximo, mas somente em relação a Francisco e Jacinta. Contou-lhe que a vontade do Senhor era de que ela, Lúcia, ficasse ainda muito tempo na terra, a fim de promulgar a veneração de Maria.
A partir daí, os dias começaram a ficar mais difíceis para as 3 crianças. A mãe de Lúcia insistia para que a filha confessasse suas supostas mentiras e invenções. Manuel Ferreira, o vigário local, se negava a acreditar em uma aparição dos céus, falando até mesmo em uma emboscada do diabo. Isto fez com que Lúcia ficasse profundamente magoada. As semanas passaram rapidamente e logo chegou o dia 13 de julho. Mais de 4.000 pessoas já se encontravam no pequeno vale quando as crianças chegaram. Ao meio-dia, a aparição surgiu e ficou pairando sobre a azinheira. Com o coração cheio de preocupação, Lúcia perguntou à jovem senhora quais eram os seus desejos. Ela lhe pediu que voltassem novamente no mês seguinte e que continuassem a rezar o terço, ajudando assim a estabelecer a paz no mundo. Lúcia também quis saber o seu nome. Pediu ainda que ela desse a todos os presentes um sinal visível de que estava ali. A aparição respondeu: no mês de outubro direi quem sou e o que desejo. Farei então um grande milagre para que todos possam crer. Por fim, ela pediu às crianças que continuassem a fazer sacrifícios pessoais, para que através dessa oração intensa, os incrédulos pudessem se converter. Depois disso, abriu os braços e de suas mãos saíram raios de luz, onde as crianças puderam ver um mar de fogo, com figuras humanas semelhantes às labaredas de um grande incêndio. Ali, criaturas satânicas faziam essas pessoas sofrerem. Esta visão durou somente um instante. Vocês viram o inferno, disse a aparição. Estas imagens foram reveladas às crianças para lhes mostrar a condenação. A senhora falou também: a guerra caminha para o fim, mas se os homens não pararem de ofender a Deus, uma outra guerra vai surgir, só que desta vez muito pior. Ela fez com que elas entendessem claramente que se suas palavras não fossem atendidas, as consequências seriam terríveis. A Rússia espalharia sua doutrina fatal com guerras e perseguições. Mas a senhora disse: no fim, o meu coração imaculado triunfará. O Santo Padre irá consagrar a Rússia a mim, e ela irá converter-se. Um tempo de paz será dado ao mundo. Com a aparição de 13 de julho, Lúcia encheu-se de temores. Nesta e nas outras visões, as crianças estavam envoltas por uma pequena nuvem que podia ser vista por todos os presentes. 10 anos depois da primeira visão, é que Lúcia, durante uma aparição de Cristo, recebeu licença para falar das imagens do inferno, da Segunda Guerra Mundial e do papel da Rússia. A terceira parte do segredo ela escreveu num papel e entregou-o, num envelope fechado, ao senhor bispo, que o enviou para Roma. O Papa João XXIII abriu-o juntamente com o cardeal Ottaviani. Eles acharam melhor que o segredo não fosse revelado. A família de Jacinta e Francisco já não duvidava mais do que as crianças contavam, mas na casa de Lúcia a situação era diferente. Continuavam com a incredibilidade inicial, rindo, e algumas vezes até batendo nela. No dia 13 de agosto, antes do meio-dia, chegou a Fátima o administrador municipal, Artúrio de Oliveira. Ele escutou as crianças na casa paroquial e prometeu levá-las em seu carro para a cova da Iria. Mas Oliveira as enganou, sequestrando-as e rumando para Ourém. Lá elas foram submetidas a interrogatórios, torturas e prisão. Para conseguir que contassem os 3 segredos, ele começou a amedrontá-las, dizendo que iria jogá-las numa caldeira de óleo fervendo, caso não falassem tudo o que sabiam. As crianças acreditaram nas ameaças, mas estavam dispostas a entregar suas próprias vidas para a conversão dos pecadores. Depois de 3 dias, percebendo que nunca iria saber quais eram os segredos, o administrador soltou Lúcia, Francisco e Jacinta. Isso tudo fez com que as crianças perdessem a nova chegada da senhora. No dia do sequestro, 18.000 pessoas esperavam pelas crianças em Cova da Iria, e como não chegassem, logo desconfiaram das intenções do administrador. Ao meio-dia, um trovão estrondoso acompanhado de um raio assustou a todos que ali estavam. Logo depois, eles puderam ver sobre a árvore uma pequena nuvem branca que lá permaneceu durante 10 minutos.
No domingo seguinte, dia 19 de agosto, algo inesperado aconteceu. Durante a tarde, quando Lúcia, Francisco e seu irmão mais velho, João, levavam as ovelhas para o pasto perto da vila, a luz do sol de repente diminuiu e o céu se encheu de cores. Lúcia e Francisco sabiam que esta era a indicação de mais uma aparição. Então pediram a João que buscasse Jacinta rapidamente. João nos conta como acompanhou tudo, porém sem enxergar a senhora. Aqui aconteceu quando eu andava aqui com as ovelhas e mais a Lúcia e o Francisco. A Lúcia lá presenciou qualquer coisa nos astros que Nossa Senhora que ia aparecer. E como a Jacinta não estava, a Lúcia pediu-me para eu chamar a Jacinta à Aljustrela. Depois eu fui lá chamar a Jacinta e eu vim para aqui. Quando chegámos aqui, a Jacinta, eles voltaram-se ali para uma azinheira. Estavam para lá virados, mas eu não via nada, só via a Lúcia perguntar o que é que queria. E depois ela dizia que sim, mas eu não ouvia nada de lá do outro lado, não sabia o que era. Mas olhou para a azinheira? Olhei, mas não havia lá nada. Talvez abaixou os olhos ou coisa assim. Não, estou sempre lá a olhar. Que até ainda me recorda, naquele tempo a gente andava um pauzito que dava por aqui. Pois. E ainda me veio a ideia, mas não o fiz. Veio a ideia para passar com o pau por cima da azinheira, a ver se passava em alguma coisa, se lá estava alguma coisa que o pau não pudesse passar, mas não o fiz. Ah não, com certeza não tinha coragem, não é? Mas não. E depois da aparição de Nossa Senhora, o que fizeram? Disseram que a Jacinta queria ficar aqui mais a Francisco e a Lúcia. Mas o Francisco disse, não, hoje tens de ir para casa, que não posso estar aqui mais a gente. Tens de ir para casa porque a mãe hoje não deixou vir, e depois tens de ir para casa. E então a Jacinta parece que cortou um ramito da azinheira, 2 ramitos, onde Nossa Senhora tinha posto os pés. E depois levou os ramos para casa, chegou à casa da mãe da Lúcia e disse a ela, olha tia, vimos outra vez Nossa Senhora na covadeiria, ou nos valinhos. E ela disse, você andando sempre a mentir, Nossa Senhora vai aparecer em todos os lados. E ela disse, olha, mas ela apareceu, olha, pôs um pé neste raminho e outro neste. E a mãe da Lúcia dizia, ou ela, que os raminhos que cheiravam muito bem. E ela cheirava bem, mas isto, perfume não é, coisa de rosas também não. Ainda, deixa ver, pôs os ramitos em cima de uma mesa para ver se perguntava a alguém que cheiro era aquele. Mas a Jacinta ficou triste e ela ficou lá com o ramo. Depois foi lá, a mãe da Lúcia saiu para fora, ela foi lá buscar os ramos para mostrar ao pai. E dizia até o pai, quando ela ia chegar a entrar dentro de casa, veio um cheiro muito agradável. E o pai não sabia o que era. E depois ele perguntou, o que é que trazia, Jacinta? Olha, trago aqui estes 2 raminhos, o Nosso Senhor plantou, o pai plantou um neste e outro neste. E o pai que cheirou os ramos, mas ela não cheirou mais nada. Nunca a senhora foi tão bondosa e terna como depois do sequestro, disseram as crianças. A mensagem mais importante daquele 19 de agosto foi: rezai sempre e fazei sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas são perdidas quando não há alguém que reze ou faça sacrifícios por elas. Chega o dia 13 de setembro de 1917. Cantando e rezando, 20.000 pessoas se dirigiram para a cova da Iria. Muita gente pedia a Lúcia, Francisco e Jacinta que levassem intenções especiais, rogando por doentes e ateus. Durante a oração do terço, Lúcia de repente gritou: "Vejam, vejam, ela vem chegando!" E mais uma vez a aparição pediu às crianças: continuem rezando o terço para que se aproxime o fim da guerra. Todo Portugal esperançoso comentava o milagre anunciado para o dia 13 de outubro. Por isso a família Santos ficou com medo que a multidão matasse Lúcia,
caso a promessa da Senhora não fosse cumprida. Apesar da chuva forte, cerca de 70.000 pessoas se reuniram aquele dia em Cova da Iria. Na hora esperada, durante a oração do terço, a aparição se aproximou das crianças e Lúcia perguntou quem era ela. Eu sou Nossa Senhora do Rosário, respondeu a figura luminosa. A mãe de Jesus pediu que em sua homenagem fosse construída uma capela naquele local. Lúcia tinha preparado muitos pedidos de cura para diversos doentes, mas Nossa Senhora respondeu: alguns ficarão curados, outros não. Eles têm que mudar de vida e pedir perdão pelos seus pecados. E continuou: os homens não podem mais continuar ofendendo a Deus, pois a Ele já se blasfemou demais. Enquanto isso, a multidão via as nuvens separarem-se rapidamente. A chuva parou e o sol que nascia assemelhava-se a um disco de prata. O vitral colorido da capela de Fátima tenta fixar este momento. O sol começou a girar rapidamente como uma bola de fogo, e a terra inundou-se com as cores do arco-íris. O sol parou de girar por 3 vezes, mas sempre que reiniciava o movimento, jogava fogo a seu redor. De repente, se desprendeu do firmamento, bailando até cair em terra. A multidão pensou que o planeta seria esmagado. Gritavam de medo e rezavam em voz alta. Este sinal dado por Nossa Senhora durou 10 minutos, e além da multidão que estava no local, várias outras pessoas, a uma distância de até 30 quilômetros, também o viram. O fato do sol ter bailado sobre Fátima foi manchete principal em todos os jornais do país. O que aconteceu naquele dia no céu de Fátima não estava dentro das leis normais da natureza. O acontecimento não foi registrado por nenhum observatório, porém, não se tem argumentos para a suspeita de um sugestionamento em massa. Hoje, no local das aparições, existe perto da azinheira uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Logo depois dos acontecimentos daqueles dias de outubro, também foi erguida uma estátua, feita a partir dos depoimentos de Lúcia. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Todo mês, às vésperas do dia da aparição, a imagem é carregada para a Cova da Iria. A oração do terço, feita em todas as línguas do mundo, inicia a liturgia vespertina. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
A vida das 3 crianças se deu conforme anunciado por Nossa Senhora. Pouco antes do Natal de 1918, Francisco foi atacado pela gripe espanhola, que 2 meses depois se transformaria em pneumonia. Lúcia perguntava se ele sentia muitas dores. Francisco respondia: sim, mas sofro por amor ao nosso Redentor e por amor a Nossa Senhora. No dia 4 de abril de 1919, ele faleceu. Naquela mesma época, a doença atacou também Jacinta. Ela foi piorando cada vez mais. Até que, meio ano depois, foi levada a um hospital no município de Orém, com pleurisia. Mais tarde, um famoso médico a levou para Lisboa, tirando-lhe do corpo costelas purulentas. Jacinta faleceu no dia 20 de fevereiro de 1920. Logo após as aparições, grupos juvenis da maçonaria se organizaram e foram até a cova da Iria para destruir tudo o que lembrasse aqueles acontecimentos. A capela foi quase totalmente destruída por uma grande carga explosiva, mas pouco tempo depois foi reerguida. Lúcia permaneceu como a única testemunha viva das aparições. O fato de que sua própria mãe continuasse a desconfiar de todos os seus pronunciamentos fez com que Lúcia ficasse muito triste. O bispo diocesano de Leiria, José Correia da Silva, conseguiu que ela entrasse para o convento das Irmãs de Santa Doroteia. No dia 13 de outubro de 1934, Lúcia fez os primeiros votos e sua superiora lhe proibiu de falar qualquer coisa sobre Fátima. A hierarquia da igreja nada podia fazer, a não ser examinar cuidadosamente os fatos sucedidos em Cova da Iria. As provas foram submetidas a uma série de investigações, mas somente 13 anos depois, o bispo local declarou as aparições de Fátima dignas de fé. E no ano de 1935, ele designou à sobrevivente a tarefa de escrever a próprio punho tudo aquilo que sabia a respeito das aparições e de seus 2 companheiros mortos. Até aquele momento, o que existia então eram inúmeros interrogatórios e atas. Em 1949, Lúcia finalmente conseguiu seguir sua vocação inicial, passando a fazer parte da Ordem das Carmelitas. A direção da igreja, em Roma, estava informada sobre os acontecimentos. O Papa Pio XII via estranhas ligações entre a mensagem de Fátima e sua própria vida. No dia 13 de maio de 1917, mesma data da primeira aparição de Nossa Senhora em Cova da Iria, ele recebia sua ordenação de bispo. No dia 31 de outubro de 1942, o Papa colocou sob a proteção de Nossa Senhora Imaculada de Fátima a Igreja de Cristo, a Rússia e todos os continentes. 10 anos depois, ele repetiu a consagração como um pedido suplicante e fervoroso. O Papa João XXIII declarou Nossa Senhora de Fátima a padroeira da Diocese de Leiria. Perante os bispos reunidos no Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI repetiu a consagração a Nossa Senhora e, em maio de 1967, visitou o santuário português. Nesta ocasião, encontrou-se com Lúcia. Com João Paulo II, a Igreja se aproximou dos países do bloco comunista, dando a seus fiéis cristãos um sinal de esperança. E foi justamente no dia 13 de maio do ano de 1981 que João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro, em Roma. Na época, o presidente da Itália, Sandro Bertini, declarou que aquilo não foi um ato isolado, mas que fazia parte de uma conspiração mais ampla. No mês de outubro deste mesmo ano, o Papa reapareceu pela primeira vez em público depois do atentado. Ele disse: "Será que posso esquecer que o atentado na Praça de São Pedro aconteceu no mesmo dia e na mesma hora que Nossa Senhora apareceu às crianças pastorinhas?" Há mais de 70 anos, as aparições da cidade de Fátima vêm sendo comemoradas. Um ano após o atentado, o Papa João Paulo II foi à Cova da Iria para agradecer à Mãe de Cristo. Aproveitando a oportunidade para consagrar a proteção de Maria à Igreja e a toda a humanidade. Em Roma, no ano de 1984, ele repetiu esta oração outra vez.
Até hoje, no dia 13 de cada mês, milhões de pessoas se reúnem em Fátima. Rezam o terço e celebram a Santa Missa. Qual a mensagem das aparições de Fátima? Naquela época, a ameaça era o comunismo como sistema repressor, suas perseguições e violências. Hoje temos o capitalismo selvagem subjugando os povos da América Latina com martírios e sangue. Em qualquer tempo, ontem, hoje ou amanhã, a mensagem de Fátima será sempre a mesma: converter os opressores, sejam eles quais forem, através de orações e sacrifícios.